Você já teve a sensação de que uma simples corrida pode mudar tudo o que você pensa sobre a sua própria família? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E antes de te contar essa história, me diz uma coisa. Se alguém te revelasse um segredo que pode destruir sua família, o que você faria? Comenta aqui embaixo. E se histórias reais como essa também mexem com você, se inscreve no canal e acompanha cada relato, porque às vezes é no silêncio de uma corrida que as verdades mais difíceis aparecem. Era fim de tarde. Chuva fina. A cidade encoberta por uma névoa fria e pesada. O tipo de clima que parece combinar com gente que carrega o mundo por dentro. Recebi a chamada. Clínica particular, bairro antigo. Quando estacionei, ela já estava na calçada. Mochila no colo, olhar perdido. Não, parecia esperar ninguém além de si mesma. Entrou no carro e disse, sem me olhar, Rua 23 de Março, número 117. Pode seguir. Pela voz, dava para sentir que ela estava tentando manter a compostura. Mas algo nela tremia. Talvez fosse a mão que segurava a mochila com força. Talvez fosse o silêncio, que ocupava o carro como se tivesse um peso próprio. Devia ter uns 20 e poucos anos. Cabelos escuros, rosto abatido. Não era medo o que ela carregava. Era uma tristeza mais antiga, mais funda. O tipo de dor que você não aprende a disfarçar, só a carregar. Não sou de puxar papo, mas naquele dia, algo me dizia que aquela corrida seria diferente. Ela não me olhava. Só encarava a janela, como se buscasse coragem em cada gota de chuva. E de repente, quebrou o silêncio. Você já teve que esconder alguém do mundo? Aquilo me pegou de surpresa. Não era só uma pergunta aleatória. Era uma ferida que ela deixava à mostra, mesmo tentando esconder. Alguém que você ama, mas que o mundo não pode saber que existe? Naquele momento, eu só podia ouvir. E mal sabia eu que essa história tinha muito mais a ver comigo do que eu imaginava. Por um momento, o carro ficou ainda mais silencioso. Como se até o motor tivesse se calado para ouvir aquela pergunta. Você já teve que esconder alguém do mundo? Não era uma frase qualquer. Era um pedido de ajuda disfarçado. Eu respondi devagar, sem pressa, tentando não invadir. Acho que tem gente que guarda dor demais, achando que ninguém vai entender. Ela assentiu com a cabeça, ainda olhando pela janela. É isso mesmo, só que às vezes, chega um momento em que a dor não cabe mais. Naquela hora senti que ela precisava falar. Mas ao mesmo tempo, parecia lutar contra isso. Como se o que tivesse guardado dentro da mochila não fosse só um objeto, mas uma história pesada demais para ser dividida com qualquer um. Respirou, fundo, e continuou. O nome dele é Leandro. Não sei se isso significa alguma coisa para você, mas ele significa muito para mim. Ou pelo menos, significou. Leandro. Meu coração deu um leve aperto. Eu tenho um irmão chamado Leandro, mas não comentei. Era comum alguém ter esse nome. Tentei não me precipitar. Ele é, ou era, o pai da minha filha. Ela disse, minha filha, com uma firmeza que contrastava com o resto da fala. Como se aquela criança fosse a única coisa que ainda dava algum sentido à vida dela. Eu conheci ele há pouco mais de 2 anos. A gente se encontrou algumas vezes. Tudo parecia leve no começo, até que eu contei que estava grávida. Silêncio. Dessa vez, até a chuva parecia mais baixa. Ele sumiu. Não respondeu mais, mudou o número. E eu? Eu fiquei com um positivo nas mãos, e a certeza de que estava sozinha. Eu continuei dirigindo. Mas alguma coisa dentro de mim começou a se mover. Leandro, sumiço, gravidez, 2 anos atrás, ela não sabia. Não fazia ideia de com quem estava conversando naquele carro. Mas eu sabia que esse nome não era coincidência. E naquele momento, comecei a temer a resposta para uma pergunta que ainda não tinha coragem de fazer. O nome, o tempo, o silêncio repentino. As palavras dela continuavam, mas minha mente já começava a costurar. Lembranças. Lembranças do meu irmão. Leandro sempre foi o tipo de homem que chegava sorrindo, mas saía sem dizer quando voltava. Sempre teve o dom de encantar, de convencer, mas também de sumir. Já fazia tempo que a gente não se via, uns 2 anos, talvez. Agora, aquela linha do tempo começava a se alinhar com a história da garota no banco de trás, mas eu me calei.
Ainda não era o momento. Ela precisava terminar o que começou. Eu não contei pra ninguém, nem pros meus pais. Passei a gravidez toda em silêncio. Só eu e ela. Minha filha. O jeito que ela dizia ela tinha um amor que doía. Não era uma fala de raiva ou revanche. Era de uma mãe que lutou, calada. Ela nasceu faz 2 meses. Eu jurei que não ia procurar ele, que não ia fazer isso por vingança. Mas sabe, os dias vão passando. E a gente olha para aquela criança e percebe que ela tem direito de saber de onde veio. Pausa. Ela apertou a mochila contra o peito e continuou. Hoje, eu tô indo ao cartório. Vou registrar o nome do pai, mesmo que ele não queira. Mesmo que ele nunca veja ela. Porque o nome dele vai estar lá. Porque a história dela começa com ou sem o consentimento dele. A minha respiração ficou mais lenta. O volante parecia mais pesado. Naquele momento minha mente já gritava. E se for o meu irmão? Mas algo em mim ainda resistia à ideia. A probabilidade era pequena. Certo? Eu quis perguntar, mas também tive medo da resposta. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ela completou. Eu nem sei mais se ele mora aqui. Só sei que o nome dele é Leandro da Silva. Tenho um irmão. Nunca conheci. Parece que se afastaram depois de uma briga. Meu coração gelou. Eu sou o irmão. E ela não faz ideia de quem está dirigindo esse carro. Leandro da Silva. Com um irmão, que se afastou da família depois de uma briga. Era isso. Não tinha mais como negar. Aquela menina, no banco de trás do meu carro, carregava a filha do meu irmão no colo da memória. E ela não sabia, enquanto isso, ela falava dele como se estivesse descrevendo um homem distante. Uma lembrança vaga, quase um fantasma. E aquilo me doía, porque eu conhecia o outro lado do Leandro. O lado que fazia a gente rir até passar mal. O irmão que me ajudou quando eu perdi o emprego, o cara que me ensinou a consertar a embreagem do meu primeiro carro. Mas agora, tudo isso parecia outra pessoa. Eu mantinha os olhos na rua, mas meu pensamento já estava no passado. Será que ele foi mesmo capaz de virar as costas para uma filha? Será que ele soube e escolheu ignorar? Ou será que ele teve medo? Ela continuava, mais calma agora, como se o simples fato de contar aquilo estivesse aliviando parte da dor. Eu não quero o dinheiro dele. Não quero presença forçada. Só quero que ela tenha direito à verdade. E então, pela primeira vez, ela me olhou pelo espelho. Um olhar direto, sincero, quase como se, no fundo, ela já soubesse. Desculpa se tô te enchendo com isso, moço. Mas é difícil achar alguém para escutar sem julgar. Eu engoli, seco, porque o que ela não sabia é que eu não era só alguém que estava escutando. Eu era parte da história, mesmo sem querer. Na minha cabeça, um turbilhão. Eu conto quem sou? Fico calado? Procuro o Leandro e obrigo ele a fazer alguma coisa? Ou deixo ela seguir sem saber? A corrida seguia. O cartório se aproximava. E o tempo corria contra qualquer decisão que eu tomasse. Ela voltou a olhar pela janela. Talvez achando que tinha falado demais. Mas o que ela não sabia é que, do lado de cá, o silêncio já gritava. Cada frase que ela soltava parecia encaixar mais uma peça num quebra-cabeça, que eu nem queria montar, e por dentro, algo começou a me corroer. Raiva do meu irmão, compaixão por ela, ou culpa por estar calado, porque ali, naquele carro, ela se abria como se falasse com um estranho. Mas eu não era um estranho. Eu era parte do problema que ela tentou resolver, sozinha. Por um instante pensei em falar. Você sabe quem eu sou? Você sabe que esse Leandro é meu irmão? Mas as palavras travaram, porque o que vem depois da verdade, não dá para voltar atrás. E ela continuou, agora mais suave. Sabe o que é mais difícil? Não é criar uma filha sozinha. É pensar que ela vai crescer e se perguntar: por que meu pai nunca me quis? Essa frase ficou martelando, porque eu sabia que se minha sobrinha crescesse com esse vazio, parte da culpa seria minha também. E foi aí que ela fez algo que eu não esperava. Ela abriu a mochila, tirou uma certidão, dobradinha, amassada nas pontas. Eu já registrei tudo, só falta o nome dele. O resto, sou eu por conta própria. E quando ela colocou a folha sobre o banco ao lado, eu vi. Nome do pai, Leandro da Silva. Era oficial. Não era mais só uma história triste de passageira.
Era minha família. Era meu sangue, e eu ali, dirigindo em silêncio. Como se fosse apenas mais um motorista qualquer. Mas a pergunta martelava. Até onde vai o silêncio de quem sabe a verdade? O cartório já aparecia nos avisos do GPS. Faltavam poucas quadras, mas dentro do carro, tudo parecia longe demais. Ela olhava para frente agora, como quem se preparava para um campo de batalha. Não era um lugar qualquer que ela estava prestes a entrar. Era um marco, uma sentença, um ponto sem volta. Ele não vai saber. Não agora. Talvez nunca. Mas pelo menos vai estar lá, no papel, o nome dele, a verdade dela. Ela segurava o documento como quem carrega uma prova de existência. E eu, atrás do volante, carregava outra coisa. A dúvida. O que eu faria com aquela informação? Eu falaria com o Leandro? Contaria para ela quem eu era? Ou deixaria os dois vivendo em mundos separados, cada um com sua verdade incompleta? Respirei fundo. Quis perguntar mais. Quis dizer algo. Mas tudo parecia pequeno demais diante do que ela carregava. Você tem irmãos? Ela perguntou de repente. Aquilo me travou por dentro. Mas não deixei transparecer. Tenho sim, respondi. Vocês se falam ainda? Ela insistiu. Menos do que deveríamos. Ela soltou um riso curto. Normal. Irmãos às vezes se perdem, né? Mas ele se perdeu mesmo. De mim, da filha, de tudo. As palavras dela doíam como se tivessem sido escritas para mim. E talvez tivessem mesmo. Ela achava que estava desabafando com um desconhecido. Mas sem saber, estava jogando luz sobre o lado mais escuro da minha própria família. A rua estreita, o sinal fechado, o tempo parado. E dentro de mim, um conflito. Se eu contar agora, posso machucá-la. Se eu não contar, posso estar deixando ela sair com metade da verdade. O carro avançou. O destino estava perto. Mas ali, no banco da frente, a decisão mais difícil ainda estava longe de ser tomada. Enquanto ela continuava quieta, segurando a certidão no colo como se fosse uma última esperança, eu comecei a pensar no Leandro, nos nossos tempos de infância, dividindo o mesmo quarto, nos domingos de churrasco, nas brigas bobas por causa de videogame, mas também nos últimos anos, no silêncio, na distância, nas promessas quebradas. Ele sempre teve esse jeito de desaparecer quando a coisa apertava. Sumia, reaparecia sorrindo como se nada tivesse acontecido. Mas dessa vez, parece que ele foi longe demais, e o pior é que, lá no fundo, eu já tinha notado que algo estava errado. Com ele, com as escolhas, com os sumiços cada vez mais longos. Mas eu nunca perguntei, nunca fui atrás, porque como ela mesma disse, irmãos às vezes se perdem. Você acha que todo mundo merece uma segunda chance? Ela perguntou de novo, me tirando dos pensamentos. Demorei para responder. Depende do que foi feito e de quem está pedindo. Se ele soubesse, se ele realmente soubesse o que essa criança representa, será que ele se arrependeria? E ali estava a pergunta que me atingiu em cheio. Será que o Leandro merece saber? Ou será que é melhor deixar tudo como está? E proteger essa menina do vazio de um pai ausente? Porque às vezes, dizer a verdade também é uma forma de machucar. E o silêncio, por mais pesado que seja, pode parecer mais seguro do que o risco de abrir uma ferida nova. Mas, e se o silêncio for justamente o que perpetua a dor? O carro virou a última esquina. O cartório já aparecia ao longe, e aquela sensação de que o tempo estava correndo mais rápido do que eu podia pensar começou a me sufocar. Eu falo agora. Conto que sou o irmão, ou deixo ela descer e levo esse segredo embora comigo. No espelho, os olhos dela estavam fixos na entrada do cartório, mas os meus estavam presos entre o passado e o que fazer com o que restava do futuro. Estacionei em frente ao cartório. Desliguei o motor. O som da chuva voltou a ser protagonista. Ela não saiu de imediato. Ficou ali, imóvel, como se a mochila tivesse colado no colo e os pés tivessem esquecido como sair do chão. Obrigada por ouvir, viu? Mesmo sem saber, você me ajudou a respirar um pouco. Ela não fazia ideia do que suas palavras causaram em mim. E eu, parado ali, com as mãos ainda no volante, segurava o que talvez fosse a única chance de mudar tudo. Eu podia abrir a boca e dizer: sou irmão do Leandro. Só isso. 7 palavras. E tudo mudaria. Mas eu também podia ficar em silêncio. Deixar ela seguir.
e guardar esse segredo para mim, como se fosse meu. Porque, e se, ao contar, eu quebrasse algo que ainda nem começou a se reconstruir? Ela abriu a porta devagar. Mas antes de sair, olhou para mim com um daqueles olhares que a gente não esquece. Se você encontrar alguém que tenha medo da verdade, diz para ele que fugir não apaga o que foi feito. Fechou a porta com cuidado. Começou a andar em direção à entrada do cartório. E eu fiquei ali, com a verdade presa na garganta. Vi ela sumindo entre as pessoas, entrando naquele prédio, e me perguntei: o que eu acabei de fazer? Proteger? Me omitir? Ser cúmplice? Talvez ela nunca descubra com quem dividiu aquele banco de trás. Talvez minha sobrinha cresça sem saber que um dia esteve a menos de 2 metros de um tio que se calou. Mas talvez, só talvez, ainda não seja tarde para consertar. E naquele momento, o celular vibrou. Nova corrida, novo passageiro, nova história. Mas essa ainda estava longe de terminar dentro de mim. Fiquei um tempo parado, mesmo depois dela ter sumido, entre as portas de vidro do cartório. O carro estava vazio, mas o ar pesado. Como se a verdade que eu não contei ainda estivesse ali dentro, pairando no ar, ocupando o banco de trás onde ela sentou. Olhei pelo retrovisor. Só o encosto. Nenhum rastro visível, mas dentro de mim, parecia que algo dela ficou. Dei partida no carro, mas não liguei o rádio. Só deixei o som da chuva fazer o que a música não faria: preencher o vazio. Eu devia ter falado, devia ter me apresentado, oferecido ajuda, procurado o Leandro naquele mesmo instante, ou será que o silêncio era a única coisa certa num momento tão errado? Toda história tem 2 lados, mas essa tinha 3. O dela, o dele e o meu. E agora, eu era o único que conhecia os 3. Talvez o Leandro nem saiba. Talvez tenha fugido da responsabilidade sem saber o tamanho do estrago que deixou. Ou talvez saiba e tenha escolhido fingir que não importa. Mas e eu? O que isso faz de mim? Porque quando a gente descobre uma verdade grande demais para guardar, tudo muda. A gente não é mais só alguém que ouviu. A gente se torna parte daquilo. Quer queira ou não. O sinal ficou verde. Segui. Mas meu pensamento ficou preso naquela calçada, na mochila no colo, na folha amassada com o nome do meu irmão, e em tudo que eu não tive coragem de dizer.